estamos começando mais um painel do Web Summit Porto Gente 2017. Nosso convidado, é uma grande honra estar aqui com ele, é o Dr. Oswaldo Agrippino, na sua unidade na área do Direito. Ele é advogado, é pós-doutor pela Harvard e o convidei hoje para falar a respeito da verticalização dos armadores no Brasil, que é um movimento mundial, mas aqui tem acontecido muito sem regulação. Então, Sr. Agrippino, muito obrigado por participar e a palavra é sua. Muito obrigado, Bruno, e parabéns pela iniciativa. A questão da verticalização, embora se diga que é um movimento que ocorre em outros países, aqui no Brasil se agrava porque não há uma regulação econômica eficaz pela parte da ANTAQ, que é a agência reguladora que deveria monitorar esses players, como os armadores e os terminais. Não há uma política de defesa da concorrência e hoje não há como falar em defesa do usuário, em redução de custo logístico, em aplicação dos princípios da previsibilidade, segurança jurídica e modicidade, dos preços cobrados na indústria que é regulada pela ANTAQ, que seria a indústria de transporte marítimo e da atividade portuária, sem que se tenha essas ferramentas. Por exemplo, o principal player hoje no Brasil, que opera na cadeia logística de comércio exterior, é o armador estrangeiro que está fora da regulação. E por causa disso, várias entidades foram ao Tribunal de Contas da União, foram ao Ministério Público Federal e foram ao CAD e também à ANTAQ para que houvesse essa regulação. Inclusive, num desses processos, há um parecer do Dr. Joaquim Barbosa que diz que há uma inconstitucionalidade por omissão no sentido de que esses players, esses armadores estrangeiros, eles estão operando sem autorização. Se até um motorista de táxi em Santos, por exemplo, precisa de uma licença ou um mototáxi do município, imagine um transportador marítimo que movimenta milhões de dólares na cadeia de serviços no Brasil. Então, se esse armador está fora, assim como seus agentes intermediários, e esses armadores, eles são sócios de terminais portuários, arrendatários ou TUPs, isso provoca uma assimetria na concorrência desse mercado. E essa assimetria provoca danos. Aqueles TUPs, por exemplo, que não têm armadores que são sócios, e nos arrendatários também. Então, o problema não é só em relação às empresas brasileiras, no que seriam as empresas brasileiras de navegação, que são prejudicadas, mas também em relação aos usuários e aos terminais e os armadores brasileiros. Então, isso é um problema, porque hoje o maior ativo que um terminal portuário pode ter é uma cadeia de usuários daquele terminal satisfeita com o quê? Com serviço adequado, com previsibilidade, com eficiência, com modicidade nos preços e nas tarifas. E isso não existe. Existe uma tentativa da ANTAQ para fazer isso, mas enquanto ela deixa de fora o principal player que opera e atua do jeito que ele quer, porque não há essa regulação econômica, então isso desestabiliza toda a cadeia. Por isso que nós vemos omissão de porto, alguns portos do norte e nordeste que não são atingidos pelas linhas de navegação de longo curso, carga vindo de São Luís do Maranhão para portos aqui da região nordeste, de caminhão com furto, com acidentes nas estradas e com aumento dos custos logísticos. Que no Brasil nós temos visto os dados aí do Fórum Econômico Mundial, o Índice Global de Competitividade, estamos sempre na traseira, custos logísticos, a questão da competitividade. Então isso, sem defesa da concorrência, sem a outorga de autorização do armador estrangeiro, sem a regulação do agente intermediário, porque muitas vezes também o agente intermediário ganha muito mais em surcharges, em preços extra-frete, como a demurge, por exemplo. Eu estou num caso agora, como eu falei aqui para os colegas advogados aqui em Recife, uma demurge de R$1.200.000, onde o frete pago foi R$245.000. Você encontra aqui embaixo do vídeo uma pesquisa da Doing Business apontando que o Brasil ocupa a posição de 150 dentre 190 nações pesquisadas em termos de competitividade. Então, doutor Agrippino, eu quero te perguntar, o Brasil chegou mesmo ao fundo do poço ou ainda é possível piorar? Bruno, eu estou há 35 anos no setor, sou oficial de náutica, sou professor advogado. Eu costumo dizer para os meus clientes
grande parte usuário, e até terminais, que aqui sempre pode piorar. Eu não duvido que se não tiver uma política, uma agenda, um foco nas agências de Estado, na organização dos usuários, dos terminais prejudicados, dos armadores brasileiros, esse índice ainda pode piorar. Nós temos visto aí que o Brasil ele tem caminhado como aos passos de tartaruga, e nós estamos perdendo espaço. O outro índice também do Fórum Econômico Mundial, como foi colocado, nós estamos atrás da Albânia e da Armênia. Então isso é inconcebível, um país que é o 10º PIB do mundo, com a pujança que nós não temos um navio porta-contêineres no longo curso de bandeira brasileira. Nós exportamos quase 100% do nosso comércio exterior pela via marítima e nós não temos soberania. Se essas potências marítimas, esses players que atuam de certa forma cartelizada, no mundo inteiro, isso não estou dizendo, e se nós não tivermos uma política de Estado, isso depende de quem? De quem paga essa conta. Que no Brasil é um importador-exportador, mas infelizmente eu não tenho visto uma reação em nível nacional organizada no sentido de pressionar os órgãos de governo, o parlamento e os agentes de Estado, e aqui eu nomino especialmente a ANTAC, para que haja uma reversão disso. Nós temos uma resolução 5032, que foi colocada em audiência pública, terminou em dezembro do ano passado. Está há quase um ano sendo discutida, os problemas, a sangria continua, o navio está afundando e não há ninguém colocando água aberta. O CAD precisa de números, de estatística, de conhecimento sobre o mercado regulado pela ANTAC e a ANTAC não tem esse fornecimento. Então, muitas vezes o CAD fica um pouco reativo no que se refere a interpretar e aplicar as infrações da ordem econômica no setor. Então, é um setor estratégico para o desenvolvimento do país. Infelizmente, eu não tenho visto, no médio prazo, no curto prazo, medidas eficazes para reverter essa situação. E eu posso dizer aqui que o principal responsável é o usuário, é o importador-exportador, que não prestigia, não se organiza e não se qualifica para enfrentar esse problema. Bom, diante desse cenário que, vamos dizer, não é muito animador para o Brasil, vamos falar sobre soluções. O que o doutor Agrippino visualiza como se tivesse o poder de apontar 3 medidas essenciais em termos de regulação, quais seriam elas? Primeiro, tentar fazer com que haja efetividade da ordem econômica capitalista que está na Constituição. No Brasil, nós não temos capitalismo. Para ter capitalismo, nós precisamos de 3 princípios. O princípio da defesa da concorrência, defesa do usuário e defesa dos contratos, função social dos contratos, segurança jurídica. No que se refere a isso, então, seria interessante que a ANTAC colocasse em audiência pública critérios objetivos para identificar, no setor que ela regula, as infrações à ordem econômica e monitorar os preços e as tarifas que são prestadas pelo setor. Como monitorar? Com informação, com registro, como é feito da Federal Maritime Commission, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado há 10 anos, lá na Kennedy School, em Harvard, comparando a Federal Maritime Commission e a ANTAC. Resolve 100%? Não, mas inibe as condutas oportunistas numa indústria que é uma indústria de rede, onde há assimetria de informação e num ambiente transnacional com esses grandes players. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a questão da edição do regulamento marítimo, com registro da outorga, do armador estrangeiro e dos intermediários também, para que eles tenham CNPJ aqui e a ANTAC possa, se for o caso, houver uma denúncia, fazer um procedimento administrativo para apurar se tem alguma infração. Seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é a questão do THC, que é um serviço de capatazia que é cobrado pelo armador ao usuário, que deveria ressarcir integralmente o terminal. A China, há 10 anos, fez um estudo de 1 ano e meio, ouvindo todos os setores, e lá tem armador estrangeiro também, e eles resolveram acabar com o THC. O THC é cobrado pelo armador, o THC tem que ser, serviço de capatazia tem que ser pago sem intermediário, ou seja, pelos terminais portuários, os terminais, as instalações, os arrendatários, então, diretamente. Inclusive acabando com a discussão do THC2. Então, há um estudo técnico, análise de impacto regulatório para tudo isso,
principalmente para a defesa da concorrência e para o THC, para a rediscussão disso, acabando fazendo com que o THC seja pago a quem presta o serviço, que é o serviço portuário, que é o serviço de capatazia que é prestado pelo terminal. Então, ele é que deve receber. China, Sri Lanka acabaram com essa intermediação. Então, acho que seria uma medida importante, porque o THC infla e, inclusive, há muita sonegação fiscal, tendo em vista que grande parte das vezes na emissão de nota fiscal, e sim um mero recibo. Queria agradecer a aula do Dr. Agripino aqui no nosso Web Summit Porto Gente e espero que vocês tenham gostado. Dr. Agripino, muito obrigado. Eu deixo para as suas considerações finais. Muito obrigado, Bruno, ter acompanhado aí o seu trabalho junto ao Porto Gente. Eu acho que é importante reduzir essa assimetria de informação no setor. O principal player da cadeia é o importador e o exportador, o usuário. E eu acredito que com esse trabalho que você vem fazendo, as pessoas tenham mais informações, né? Nós que somos do Sul, Sudeste, estamos aqui em Recife, nesse evento. Então, seja como advogado, seja como professor, há 35 anos nesse setor, é importantíssimo que os brasileiros, né, quem assiste, quem acompanha as informações que são feitas pela Porto Gente, conheçam e se engajem nesse processo para que nós tenhamos aí uma cadeia logística com redução de custos de transação e, por sua vez, aumento da competitividade da nossa economia, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito do comércio exterior. Legal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.